Vamos refletir um pouquinho sobre aquilo que nós falamos domingo passado, desenvolver um pouquinho mais sobre a missão graciosa que Deus concedeu às mulheres. Triste quando as mulheres não encontram valor nisso, dignidade, honra, esse papel tão extraordinário de exercer essa vocação que somente ela pode exercer, uma vocação muito particular. Quando as mulheres querem assumir aquilo que não é atribuído a elas, talvez pode pensar que seria um aspecto de superioridade, né? Tomar a frente dos homens, exercer a liderança, mas qualquer um pode fazer isso. A missão de mãe somente as mulheres podem fazer. Deus dotou graciosamente as mulheres para isso. Então esse é um dos papéis mais honrosos. Mas vamos refletir um pouquinho sobre o tema Mães piedosas são tesouros do céu. Mães piedosas são tesouros do céu. Diz assim, Paulo orientando a Timóteo de tão honrada vocação que havia sido perdida pela corrupção do mundo. É interessante porque nós vestimos o pecado e a deformidade com roupas muito bonitas, com perfumes muito cheirosos, muito atraentes. E aquilo que as mulheres na sociedade antiga greco-romana pensavam que era um aspecto de maior notoriedade, de maior honra, porque ambicionavam a posição dos líderes, dos homens, estava na verdade corrompendo o propósito para o qual elas foram criadas. E é interessante porque faz um paralelo tão real com os nossos dias, com esse avanço do empoderamento feminino, com o avanço das pautas feministas, onde as mulheres pecaminosamente se consideram como inferiores, como relegadas pela sociedade, como relegadas pelo machismo, quando na verdade o exercício mais simples, comum, do lar, no seio da família, é um instrumento de maior honra concedido por Deus. Alguém, um ser que transcende tempo e a nossa realidade. Assim aconteceu com aquelas mulheres. Na verdade, isso só evidenciava a insatisfação pelo papel que Deus a deu a elas, papel de mãe, dona de casa, esposa, sustentadora espiritual do lar. E aí elas estavam desejando galgar mais posições de maior destaque. Talvez uma das grandes dificuldades, e aí está um dos grandes aspectos de piedade da mulher, é justamente aquilo que realça a sua maior força, que é a sua fragilidade. A maior força da mulher é ter que muitas vezes suportar em silêncio, ser a heroína no anonimato. O papel de heroína da mulher não está no destaque que ela tem, porque na extrema maioria das vezes ela não aparece. Se ela não encontra contentamento nisso, se ela não vê como o seu anonimato e o seu silêncio, por sua fraqueza e fragilidade, glorificam a Deus de forma tão honrosa, porque ela é a expressão mais viva de que quem pleiteia por ela é Deus. Nós, homens, nós gritamos, nós levantamos os nossos músculos, nós levantamos as nossas vozes, nós partimos para cima, nós levantamos audivelmente o nosso rigor e as nossas exigências. E a mulher, no silêncio e no anonimato, se submete. Às vezes até ao autoritarismo mesmo, até à tirania, às vezes até à falta de sabedoria, que muitas vezes nós erramos, nós vacilamos. E nisso ela evidencia a extrema graça de Deus e o fato de que primeiro ela se submete ao seu Senhor e não ao homem, não ao marido, e não à família, porque ela sabe que a honra dela reside em Deus, que pleiteia as suas causas. Quando ela precisa orientar, por exemplo, o seu esposo, e o seu esposo decididamente não quer ouvir, e ela sabe que o seu papel é ser auxiliadora, porque ela foi criada para isso, de tal forma que ninguém, nem um amigo muito próximo, pode subverter esse papel que foi dado a ela.
Porque Deus não criou um homem para ajudar o homem e os animais não eram suficientes. Deus criou uma mulher para auxiliar o homem naquilo que faltava nele. Porque o próprio Deus que o criou disse que não era bom, quando tudo ali era bom. E quando ela não pode fazer isso, ela usufrui de uma das armas mais primorosas que muitas vezes os homens esquecem, e ai das mulheres se esquecerem, que é o silêncio e a oração. Porque ela não pode sequer exercer o papel para o qual ela foi criada. E nisso, por não conseguir ser auxiliadora, ela vê o seu coração sendo preenchido por tristeza. Mas isso só acontece, e essa é a característica que qualifica uma mãe piedosa. Os seus filhos, mãe, não precisa de mães bonitas e plásticas segundo a sociedade. Eles não precisam disso. Eles não precisam de mães glamurosas segundo a televisão, segundo as mídias sociais. Eles precisam daquilo que permanecerão para a eternidade, que é a piedade. O seu corpo um dia vai cair, os perfumes, os adornos que vocês colocam não são capazes de sustentar uma beleza que esse mundo levanta como um troféu. Não são. Um dia tudo vai ser corroído. E se as mães forjarem isso nas suas filhas e mostrarem para os seus filhos que esse é o padrão de feminilidade que eles devem buscar para ter como esposa, elas estão construindo para cá, para esse mundo que um dia há de perecer. A mãe piedosa mostra que a simplicidade é o feito no mundo que se corrói mais extraordinário da família. Exercer o papel no anonimato e em silêncio, entendendo que é Deus que concede a ela a graça de ser piedosa, auxiliadora. E isso a faz linda. É justamente descansar nessa fraqueza que a faz linda e a qualifica como piedosa. Existem muitos ditos que tentam expressar o quanto a mulher é valorosa, é heroína, né? Mas às vezes eu acho que esses ditos, eles por trás dele muitas vezes servem para tentar desculpar algum tipo de inferioridade que é colocada sobre a mulher. Nós não precisamos disso, porque a Bíblia é muito rica em nos dizer como nós precisamos das mulheres. E ai dos maridos, se não permitirem que as mulheres exerçam a função que somente elas devem exercer. Imagine que se o marido não desfrutar do auxílio da esposa, está voltando ao Éden, agora em queda, sem a auxiliadora, sem a graça da idoneidade. Paulo, então, lembra a Timóteo para que ele lembrasse às mulheres qual era o propósito para o qual elas foram criadas. Quando ele diz: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso, com moderação. E é interessante porque ele não está excluindo o caráter da beleza aqui, do adorno. É evidente que as mulheres devem se cuidar. Até porque Deus cuidou da criação quando a adornou, quando a enfeitou. E um dos aspectos de Deus é essa organização. Isso também diz respeito ao seu autocontrole. A graça de exibir a beleza que Deus dá e não a beleza sexualizada que muitas vezes a sociedade levanta. A mulher piedosa tem que demonstrar a graça do lar, a graça do seio familiar, a graça de forjar, de ser o sustentáculo de uma família de oração, de uma família que depende do Senhor. Hoje nós vemos muito glamourizado a beleza sexualizada que é colocada sobre as mulheres. Na verdade, sempre foi assim, não é? Mas na época de redes sociais, isso é mais agigantado. É interessante como esse texto faz paralelo com Provérbios 21. Vamos ver Provérbios 31. Provérbios 31. Provérbios 31, texto muito conhecido, especialmente pelas
pelas mulheres. Provérbios 31, versículo 30, um texto que eu coloquei para os irmãos. Diz assim: enganosa é a graça. A graça aqui é o charme, né? Traduzindo dessa forma seria a graciosidade, né? Então a graça aqui é o charme. A ideia de que enganoso é o charme. E vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu acho que a questão é, será que nós temos louvado essas mulheres que estão no nosso lar? Será que aqueles que ainda não têm essas mulheres podem ansiar por mulheres assim e louvá-la? Ele continua a dizer assim: dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. As mães piedosas, são mães que lutam no anonimato, e lutam mesmo. Muitas vezes, os seus questionamentos mais profundos são para encontrar significado, por cuidar das enfermidades do filho, dos afazeres domésticos, das enfermidades do cônjuge, da grosseria do cônjuge, da falta de carinho, de cuidado, de atenção no cônjuge. E parece, algumas vezes pode parecer, e eu sei disso mesmo, que isso não está frutificando, que isso é vão, que isso não rende frutos. Porque nós somos muito sensoriais e parece que para nós termos qualquer certeza de sucesso, de benfeitoria, de realização, nós precisamos, e não é de todo ruim, mas nós precisamos ouvir as palavras: bem feito, muito bem, parabéns, você está indo bem, é isso mesmo, continue assim. Mas a rigor, na maioria das vezes, não é isso que existe. Noites em claro, dias terríveis, semanas mais tensas, os afazeres comuns do dia a dia, extremamente pesados, para sustentar muitas vezes a piedade do lar. Quantas mulheres não têm aí cravada na história como responsáveis por sustentar a fidelidade dos filhos ao Senhor? Quantas mulheres têm em sua biografia a honra de ter passado anos e anos em oração, pleiteando pelo cônjuge, para que ele dobrasse os seus joelhos diante do Senhor? Quantas mulheres são honrosas? É isso que as mães devem ser, se almejam ser piedosas. É essa fragilidade que está no DNA, na constituição dela, que graciosamente se revela na dependência do Senhor. Nós, homens, com senso de liderança corrompido pela queda, facilmente corremos para a altivez, para a arrogância, para o orgulho. Facilmente entendemos que é a força do nosso braço, são os nossos músculos, o nosso discernimento, a nossa destreza. Eu já conheci muitos homens, pastores ou não, que tiveram a sua família e o seu ministério preservado por causa da esposa. Por causa da esposa. Porque o homem pode ser o mais estúpido que for, o mais tolo que for, o mais imaturo que for, mas se ele tiver uma mulher piedosa, isso faz toda a diferença. É por isso que a mulher piedosa é uma coluna no lar mesmo, de sustentação, de piedade e graça. E ela encontra plena realização quando ela entende que isso vale a pena. Vale a pena ouvir os gritos, vale a pena as noites em claro, vale a pena amar o filho apesar da sua rebeldia, vale a pena. E ela não espera gratidão, aplausos, palavras melosas, porque ela entende que ela recebeu essa missão graciosa de Deus. Mas isso não nos exime da responsabilidade de derramar sobre ela graça,
afetividade, amor, compaixão. Para que em momentos assim ela perceba que é amada, que é cuidada, que é valorizada. As mães piedosas lutam arduamente para que o Senhor Jesus não se vá do seu lar, para que os filhos experimentem a graça da santificação no seu. É por isso que Pedro fala que essas mulheres serão instrumentos para conquistar os esposos, e os filhos serão salvos por causa dela, porque ela é um instrumento de graça. A mulher piedosa entende a riqueza e a força da sua fragilidade, irmãs. Isso é a essência da piedade feminina. E a graciosidade dessa feminilidade não está em expor seus atributos físicos e nem almejar tê-los de forma alguma, porque ela sabe que a sua honra é para o seu cônjuge e ela está preparando ou seu filho ou a sua filha para um futuro casamento. Ela entende isso perfeitamente. Então são mães que lutam arduamente no anonimato do lar para exercer com integridade, devoção e piedade sua vocação, como bom perfume de Cristo. Muitos lares estariam completamente podres se não fosse por causa dessas mulheres piedosas. Muitos lares. E às vezes nós podemos fazer sobriamente essa reflexão. Eu tenho plena convicção disso. Eu tenho plena certeza disso, que eu não estaria aqui e vocês não teriam esse pastor se não fosse a minha esposa no seio do meu lar, edificando com sabedoria. Eu tenho plena certeza disso. Talvez nós deveríamos nos lembrar disso com maior frequência. Às vezes o silêncio da esposa, às vezes o silêncio da mãe, nos faz esquecer que nós não fomos feitos para gritar, que nós não fomos feitos para bater com palavra, nós somos feitos para cuidar, para amar como um jardim. E às vezes nós até esquecemos que nós estamos formando para os nossos filhos um padrão. Mas mesmo assim, as mães piedosas permanecem em silêncio, porque sabem que quem pleiteia por elas é o Senhor. E foi justamente essa fraqueza, a força e o rigor que Deus adotou para que edificasse o seu lar. E sendo assim, ela é um dos maiores testemunhos do Evangelho. Aquilo que aparentou ser fraqueza e derrota se tornou o maior trunfo do Evangelho, a cruz de Cristo. Charles Spurgeon, ele disse assim: não posso dizer o quanto devo às palavras solenes de minha boa mãe. É interessante como nós encontramos inúmeros relatos de puritanos, por exemplo, que lembram e muitas vezes foram levados à conversão porque ouviam os soluços, os choros no quarto de oração das suas mães. Mães que insistiram a levar à igreja, a fazer devocionais, a fazer culto doméstico. Mães que aguentaram em silêncio a grosseria, a tirania de homens que não eram crentes. D.A. Carson, ele tem um livro extraordinário chamado Memórias de um Pastor Comum. Faz tempo que eu não cito esse livro aqui. Acho que eu estou lendo esse livro pela 4ª vez. Extraordinário o livro. Ele conta a história do pai e da mãe dele. Uma história assim encharcada de piedade, derrotas e fraquezas que os levavam cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. E eles eram paupérrimos mesmo, extremamente pobres por padrão de hoje. E ele faz o seguinte relato: não posso dizer, papai dizia que não havia outro lugar onde quisesse estar a não ser no lar. E ele diz, e é claro, era a mamãe que fazia dali um lar. Essas
São as mulheres piedosas que enriquecem a igreja por enriquecer os seus lares. Nós sabemos, e os filhos sabem, que ali tem um pedacinho do céu. Ali tem o vislumbre da eternidade. Ali é possível encontrar a graça do Senhor. Eu acho que é por isso que fala desse amor incondicional, que é aquele amor que parece com o amor de Deus, porque apesar do nosso comportamento, da nossa conduta, da nossa agressividade, da nossa rebeldia, a mãe simplesmente ama, não é? Ela simplesmente ama. Parece que Deus adotou com a graça tão magistral de não receber ou não guardar o rigor das porradas, o rigor da pancada, a dureza de quem bate. Simplesmente ama. E esse texto me levou a Provérbios capítulo 14. Que diz assim, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. E é interessante porque a edificação da casa dessa mulher sábia é feita justamente por ela não exercer força alguma, por ela não tomar a frente, por ela não desejar tomar liderança. É completamente contraditório à nossa realidade de edificação. Parece que muito diferente da omissão e passividade, mas é na submissão e no anonimato, no silêncio, na expressão de fraqueza que há a edificação. Quando parece que é necessário as nossas forças, o labor, tomar a frente para fazer o fundamento, erigir colunas ali, é justamente completamente diferente disso que a mulher traz edificação. A mulher graciosamente edifica de uma forma que nós não edificamos. Se o homem ficar em silêncio, não é edificação para o lar. Porque ele não foi chamado para isso. Mas quando a mulher fica em silêncio, ela está edificando. Se o homem se cala e dá um passo para trás, muitas vezes, não assumindo a sua responsabilidade de liderança, ele não edifica. Mas quando a mulher se cala, dá um passo para trás, não quer assumir a liderança, ela edifica. Parece muito contraditório para nós, talvez por causa disso. Muitas mães piedosas não são valorizadas o quanto deveriam, porque apesar de serem sábias, têm esposos tolos. E não valoriza o pedacinho do céu que foi colocado no seu lar. O tesouro do céu que foi depositado em sua conta. Olha como o amor de mãe é equiparado ao amor de Deus, né? Talvez por isso alguns falam dessa inconstitucionalidade assim. Incondicionalidade, né? Incondicionalidade do amor de mãe. É Isaías, ó. Isaías 66. É interessante porque para Deus expressar o amor dele, ele lembra do amor de mãe. Isaías 66, versículo 13 diz assim: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Talvez esse aspecto incondicional, né? Infelizmente ainda tocado pelo pecado, mas o próprio Deus, aquele que é amor, o autor da criação e de toda bondade, lançar mão do amor de mãe para expressar como ele derramará compaixão sobre os seus filhos, é um feito extraordinário, né? Eu acho que é um texto que todos lembram em dias como esse, é o texto de Ana, que desejava ser mãe. E é interessante porque, diferente do que a gente considera, a gente vê que o anseio de Ana não é egoísta, não é para si mesmo,
mas é para exercer a graça de cumprir a sua missão dada por Deus ali na criação. Talvez a maior aplicação para a nossa reflexão hoje seja justamente essa. Mães sabem que não cria filhos para si. Por isso que as mães piedosas não os idolatram. Elas sabem que elas foram chamadas para criar, para gerar para o Senhor. Porque mães piedosas entendem profundamente que é muito barato, é muito pequeno criar filhos para esse mundo que será corroído, que será completamente consumado pelo fogo. É muito pequeno, é um sonho muito baixo, ansiar para que os seus filhos sejam benquistos na sociedade, sejam senhores da sociedade, tenha todo o glamour da sociedade, construa todo o sucesso desse mundo, mas que fiquem somente aqui, só aqui. Isso é pouco demais, é sonhar muito baixo, é sonhar de forma muito inferior. E mães piedosas sabem isso. Mães piedosas anseiam por uma coroa para os seus filhos que esse mundo não pode dar. A incorruptível. Porque mães piedosas sabem que todas as coroas que esse mundo coloca sobre os seus filhos serão corrompidas todas. 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1. Depois de toda aquela humilhação, vergonha e uma vida de dor sem gerar, então Deus lhe concede a graça da geração. E no versículo 27 e 28, ela nos ensina, diz assim, capítulo 1, 27 e 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, porque foi Ele que me deu, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Mães piedosas não criam filhos para si. Mães piedosas não têm os seus filhos como reizinhos, como senhores da sua vida, como donos do seu coração, como senhores do seu ser. Mães piedosas entendem que criam seus filhos para o Senhor. E é justamente isso que constitui a identificação dela como tesouro do céu. Ela frutifica para o Senhor glória, honra e louvor, exercendo a vida comum e ordinária do lar, em silêncio, exibindo fraqueza e submissão. E é assim, é dessa forma que ela edifica o seu esposo e o futuro dos seus filhos. Parabéns, mães. Parabéns, mulheres. As que não são mães, pequeninas, as jovens que ainda não são. Que Deus lhes conceda a graça de forjar um lar sem qualquer glamour do mundo, mas com o brilho intenso da glória de Cristo. Vocês, sem sombra de dúvidas, são muito responsabilizadas pelo bom perfume de Cristo nos nossos lares e para edificar a vida dos seus filhos. Parabéns, Amanda. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, que graça extraordinária termos no nosso meio mulheres piedosas, Deus. Mães que entendem a graça extraordinária da sua vocação do lar, da família, da criação de filhos. Entendem que, fazendo isso, ó Deus, de forma tão simples e devota, elas glorificarão o Senhor de forma tão extraordinária e forjarão para o futuro homens e mulheres que também amarão o Senhor, meu Deus. Que graça, Deus. Muito obrigado, Deus, por ter testemunhos como esse no nosso meio.
Muito obrigado por saber que nós temos esses tesouros do céu na nossa igreja. Que as irmãs mais jovens aqui aprendam com essas senhoras, ó Deus. Que elas vejam a riqueza de ser mãe, de ser esposa que ama o Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus. Sustenta-as. Amém. Deus abençoe.